Doenças oportunísticas que se apresentam nos pacientes convivendo com HIV/AIDS, elas, em última análise, estão relacionadas basicamente ao grau de imunidade de cada paciente. Cada paciente com a sua imunidade fica mais ou menos propenso a ter infecções oportunísticas. A melhor forma de nós dosarmos a imunidade dos pacientes é através da dosagem dos linfócitos TCD4, que são células que são muito atingidas pelo vírus do HIV. Eu vou falar aqui para vocês de algumas doenças oportunísticas, as mais comuns, como evitá-las, como tratá-las, como elas se formam no paciente convivendo com HIV e AIDS. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a melhor forma de evitar que se tenha doenças oportunísticas é tratar o HIV, propriamente dito, com antirretrovirais. Os antirretrovirais, eles zeram a carga viral do paciente e isso libera espaço, libera campo para que as defesas do paciente, o CD4, o CD8, aumentem e protejam o paciente de doenças oportunísticas. Uma das principais doenças oportunísticas que existem em AIDS é a pneumocistose. A pneumocistose é causada pelo Pneumocystis jirovecii, é um fungo, esse fungo é inalado pelo paciente, ele está presente no ar e desenvolve uma pneumonia em asa de borboleta no raio-x grave, com hipoxemia, com insuficiência ventilatória severa, e isso acontece com pacientes principalmente com CD4 abaixo de 200, preferencialmente abaixo de 100 ou menos 50. Esses números deixam que o paciente fique muito propenso a ter esse tipo de doença, que é uma doença já definidora de AIDS, não é mais só um paciente soropositivo ou convivendo com HIV, ele é um paciente já com doença manifesta, com oportunística manifesta pelo convívio da AIDS. Esse fungo ele é tratado preferencialmente com Bactrim. Dificilmente esse tratamento é extra-hospitalar, não é proibido, mas muito difícil, só se for uma doença muito leve, o que não costuma acontecer. E o perfil desse paciente é exatamente esse, é o paciente que não sabe que é soropositivo, as defesas com o passar dos anos vão diminuindo, até que o fungo se aproveite e faça essa grave pneumonia. Tudo isso é evitável, obviamente, com o tratamento com antirretrovirais. A segunda doença que eu gostaria de falar para vocês, talvez seja a segunda mais comum, é a toxoplasmose. A toxoplasmose, eu já falei em outro vídeo, né, acaba se alojando a maior parte das vezes no paciente com AIDS, com CD4 mais baixo, bem mais baixo de 200, no sistema nervoso central. Ela faz uma imagem radiológica de um halo, assim, de um alvo, né, é uma massa com um circular em volta, né? O pessoal chama de imagem semelhante a um alvo, e isso daí é muitas vezes devastador para o sistema nervoso central do paciente. É muito grave, o tratamento também é feito com sulfas, geralmente também o tratamento é muito longo, internação hospitalar, e essa pode deixar sequelas importantes, porque no sistema nervoso central o grau de regeneração dos tecidos é bem limitado. A terceira e quarta doença que eu gostaria de falar são neoplasias. E isso é uma coisa interessante, sim, o HIV ele aumenta o risco de neoplasia. As duas principais que eu gostaria de dizer, a primeira é o sarcoma de Kaposi, é uma doença que acontece em quase todos os tecidos do corpo humano. O CD4 do paciente geralmente também é muito baixo, muitas vezes abaixo de 50, que já é um número bastante, um valor bastante crítico. E ela se caracteriza por lesões violáceas que acometem mucosa, pele e tudo mais. Ela não deixa de ser uma neoplasia, ela muitas vezes necessita também quimioterapia e o melhor tratamento para ela é iniciar antirretroviral e, em alguns casos selecionados, também fazer a quimioterapia para o paciente. Ela é uma doença relacionada à infecção prévia por um vírus, herpes, enfim, mas o que faz ela aparecer de forma epidêmica são justamente nesses pacientes com o mesmo perfil que eu falei, que é o paciente com CD4 muito baixo, é um paciente que não usa o tratamento antirretroviral, carga viral elevada, etc, etc. Ela é uma doença que muitas vezes é evitável com tratamento.
A quarta doença oportunística que eu gostaria de falar para vocês é o linfoma não Hodgkin. Bom, de novo, a melhor maneira de evitar essa doença ou de minimizar os riscos de se ter essa doença é através do uso de antirretrovirais. O aumento das defesas propiciado pela supressão da carga viral faz com que o paciente se proteja de ter essas doenças infecciosas ou neoplásicas. Todavia, é importante lembrar que mesmo o paciente com carga viral suprimida, com contagem de linfócitos TCD4 elevada, ele, para essa neoplasia, principalmente no linfoma não Hodgkin, ele sempre vai ter um risco maior do que ele teria se ele não fosse soro positivo. Isso acontece principalmente porque o vírus do HIV é uma doença sistêmica, ele agride todas as partes do corpo, ele é um vírus inflamatório, ele deixa o paciente em estado inflamatório durante muitos e muitos anos. Isso propicia uma série de doenças, inclusive doenças cardiovasculares, que não deixa de ser também um par-efeito da infecção pelo vírus do HIV. Todas essas doenças, obviamente, diminuem o seu risco e diminuem a sua agressividade com o tratamento do vírus do HIV. Então, o fator mais importante para se prevenir dessas doenças é realmente iniciar o mais precocemente possível o tratamento do vírus. O diagnóstico precoce é essencial se você tem dúvidas se teve uma exposição de risco. Obviamente tem que fazer o exame do HIV, porque quanto antes se resolver esse problema, menor é o preço que se paga depois com a saúde no futuro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.